Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, vamos fazer um comentário rápido, tá? A respeito de trombocitopenia neonatal. Só que assim, ó, lembrando que isso aqui é assunto de horas e até dias, tá? Porque tem muita coisa envolvida, tem muito problema pré-analítico, tá? E tem muita coisa que lá na sala de parto está acontecendo e nós aqui no laboratório não estamos sabendo, tá? E aí depois só chega as coisas para nós, né? E aí nós temos que resolver, tá? E aí, como sempre, né? Trabalhando no escuro, tá? Então a gente não sabe nada. Então tem que ter um cuidado enorme, né? Nessa parte pré-analítica aí de coleta, né? Saber o que está acontecendo, tá? Para aí depois não adianta ter aparelho chique, tudo é bom, claro que é, resolve um monte, claro, desde que a gente saiba o que está acontecendo, tá? Então eu quero chamar a atenção inicialmente isso. Bom, algumas classificações, tá? Então, normalmente é pelo tempo de vida, tá? E, obviamente, a contagem de plaquetas. Então, nós temos, tá? Então, quando é antes de 72 horas, precoce, tá? Então, aí tem envolvido algumas outras coisas, ó. Condições placentárias, que essas coisas a gente não fica sabendo. Se a mãe tinha infecção, se a mãe já tem torche, se o que aconteceu com a criança no parto. Então, todas essas coisas a gente não fica sabendo, tá? Depois, tardia, acima de 72 horas. Aí já mudou o negócio, ó. Aí já começou o que? Envolvimento de bactéria, envolvimento de outros órgãos, né? E aqui pode estar uma imaturidade do recém-nascido, tá? Então aí começaram os problemas. Então veja que é totalmente diferente a abordagem, tá? Depois nós temos o que? Se for alguma coisa imune que veio de mamãe, tá? Uma plaqueta de 30 mil. 30 mil é um cutoff, mas tudo vai depender de como essa criança está evoluindo e o que está acontecendo com ela, tá? Certo? E depois, se a mãe está passando anticorpo para ela, né? Então, normalmente, óbvio que essa mãe aí ou já sabe, tá? Ou essa mãe pode ter tido PTI por causa da gravidez, talvez ela não saiba, né? Tem mais essa ainda, tá? Agora, se ela já vem com diagnóstico disso, tudo bem, já está todo mundo sabendo. Agora, e se ela não sabe? E se ela desenvolveu durante a gestação? Complicou bastante, né? Então, isso é que eu quero chamar a atenção. E só por causa disso aqui, incidência, ó, de 20 a 35%. Não é pouco, né? Aqui, ó, outros estudam até mais, tá? Mas, até pelo menos na minha experiência, eu fico por aqui mesmo, de 30%, um terço, né? Talvez, bem aqui, entre 20 e 35%, é isso aí, tá? Então, chamando atenção a diferença dos sexos aqui, né? Tá? Então, bem importante isso também, saber na hora, né? Qual é o sexo do recém-nascido, né? Que vai vir o recém-nascido de fulana de tal, só que a gente não vem o nome da mãe, a gente não sabe o sexo, né? Então, importante saber isso aí também. E aí aqui, tá? Vamos dizer assim, um fluxograma para raciocínio, tá? Para raciocínio. Então, ele parte do princípio do que nós vimos lá no início, se é a mais ou menos de 72 horas, tá? Então, existem coisas que se pensa a menos de 72 horas, tá? E coisas que se pensa a mais de 72 horas. Então, se nós olharmos, são complicadores bem diferentes, né? Então, eu venho aqui, ó, ver, aí entra a mãe aqui, placenta, ou o recém-nascido aí agora, tá? Deu algum problema lá, ou ele já veio ruim, ou deu problema no parto. Então, teve vamos dizer, uma hipóxia, tá? E a mais de 72 horas eu já começo a pensar em coisas bem piores, né? Como sepse e problema em órgãos, tá? E vejam aqui, ó, o que vai fazer? Pode ter acontecido algum problema antes das 72 horas? Pode. Se a plaqueta for maior que 50 mil, deixa quieto, vamos olhar como é que essa criança evolui. Se for menor que 50 mil, bom, aí vamos começar a andar, né? Até para a gente ver se nós podemos pensar em alguma coisa da mãe, se nós podemos pensar alguma coisa congênita, tá? Para depois ainda avaliar se vamos tratar. Então, o que eu quero chamar a atenção é a importância do laboratório, ó,
tá? Então, normalmente 30 mil já é um gatilho importante, então e 50 mil já é para avaliação, tá? No caso de complicar por sepse ou problema em órgãos, tá? Então aí, se é alguma coisa bem importante, tem que intervir. Então talvez uma cirurgia ou coisa parecida, tá? Se não tiver coisas associadas, vamos procurar ver o que é essa trombocitopenia, por que veio, tá? Não sabemos o porquê que veio, tá? Então vai se investigar outras causas e até se for alguma coisa assim, né, muito diferente, tá? Mas o importante aqui é o gatilho da plaqueta, tá? Ou seja, nós, o laboratório que dissemos isso, né, a responsabilidade é nossa, e as condições clínicas lá, muitas vezes por imagem, o que está acontecendo com a criança e o histórico da. Isso é bem importante. E aqui eu não vou, né, andar nesse baita fluxo aqui, só mostrar que pode também, que é outro complicador para nós do laboratório, fazer o quê? Ó? Eu associar a plaqueta com exames de triagem de coagulação, TP e TTPA. Tá? Então aí o que está envolvido aqui são patologias ou deficiências de fator. Tá? Então aí, se conforme for o número de plaquetas, parte-se para outras coisas. Então, o mais comum era o que estava no slide anterior. Caso complique, tá? Por exemplo, CIVD, então isso aí vai ficar bem claro que a criança está num sofrimento, numa patologia como essa. Então, clinicamente vai ficar relativamente fácil. Agora, se existem outros complicadores, né? Além da imaturidade hepática, e eu já começar a ter essas anormalidades de TP e TTPA, investigar então problemas, né, de coagulação ou de fibrinólise, tá? Então, só em linhas gerais, numa primeira parte, é mostrar isso e finalizando com o que eu já falei, o laboratório é o gatilho disso tudo, tá? Então, a contagem de plaquetas desse paciente difícil de coleta, tá? Normalmente não é nós que vamos fazer, tá? Então, é uma responsabilidade bem importante a gente liberar essa plaqueta de 30 mil, de 50 mil, ou seja quanto for, tá bom? Obrigado então e até a próxima.